Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale na TV Tati do SBT. Todos os sábados, às 11h30, estaremos aqui falando sobre o desenvolvimento, falando do crescimento da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, trazendo assuntos e conteúdo de interesse de você, cidadão, que quer que nossa região cada vez mais prospere com desenvolvimento, com geração de emprego, novos desafios para toda a sociedade positivos. E hoje eu trago uma convidada muito especial para falar de um tema importante no relacionamento da nossa sociedade, doutora Antônia Santana, diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, juíza diretora. Doutora Antônia, prazer estar participando aqui do programa do Desenvolve Vale, um tema de tamanha importância, que são as relações trabalhistas na nossa sociedade. Então, gostaria de dar as boas-vindas e dizer que é uma satisfação tê-la aqui conosco. Boa tarde, Kiko. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E é muito importante esclarecer os trabalhadores, os empresários e a sociedade em geral do papel da Justiça do Trabalho e esclarecer alguns direitos e tirar um pouco do medo que as pessoas têm da Justiça do Trabalho, até pelo folclore, por ser a alegação que nós somos protecionistas, mas a questão é da legislação e não da atividade do juiz em si. Então, estou à disposição para esclarecer dúvidas. Muito bom. E é muito importante esse espaço que você abre para a gente. Sem dúvida. Eu agradeço, doutora Antônia, eu conheço a trajetória da senhora há muitos anos aqui à frente do Fórum Trabalhista e a senhora colocava temas realmente que trazem medo, né? Parece que esse é o sentimento, que esse relacionamento entre empresário, empregado, colaboradores, traz algumas dúvidas. Sempre o empresário acha que a Justiça do Trabalho vai olhar só para o empregador, para o empregado, e o empregado acha que não olha para ele e fica essa dúvida. Como é que está sendo hoje essa relação? A senhora tem visto que tem melhorado essas dúvidas? Porque a Justiça certamente ela quer ser e trabalha para ser imparcial, né? Como é que é esse olhar do ponto de vista das causas judiciais? Como é que está sendo nesse momento? Olha, com a reforma trabalhista, que completou agora dia 11 de novembro, 5 anos, da publicação, e houve algumas mudanças, alguns direitos deixaram de existir, né? Foram eliminados, e outros vieram. E com isso, num primeiro momento, houve uma redução dos processos trabalhistas, especialmente porque, com a reforma trabalhista, houve a situação de se instituir o pagamento de honorários sucumbenciais. O que seria isso? Normalmente, na Justiça do Trabalho, desde de uma lei de 1970, os honorários eram devidos somente quando o trabalhador ou a empresa tivesse assistida pelo sindicato. Certo. Né? E, então, nesses casos, havia uma condenação em honorários. Com relação ao trabalhador, mesmo que ele ganhasse a causa, a empresa, e ele tivesse contratado um advogado particular, ele não recebia os honorários. Ele não tinha o ressarcimento desses honorários. Então, do valor que ele recebia, eram descontados os honorários. De 20% a 30% era uma praxe. Quer dizer, então, com a reforma trabalhista, se o reclamante, ou seja, o empregado, perder a causa, ele tem que pagar os honorários do advogado do empregador. No primeiro momento... Isso fez cair bastante o número de ações. Fez cair. Aí, no primeiro momento, estava assim, a lei, o artigo falava o seguinte, que se ele perdesse,
ainda que ele tivesse direito à justiça gratuita, ele dissesse que ele entrou com processo, mas ele não tinha condição de custear. Mesmo assim, ele teria que pagar os honorários, e se ele tivesse um outro processo, que ele tivesse ganho de causa, aqueles honorários poderiam ser descontados desse processo dele. Então, aí foi arguída a inconstitucionalidade, porque na esfera comum, na justiça estadual, se ele tivesse, por exemplo, um bem, sei lá, uma indenização, um acidente de carro, que ele tivesse sido vítima, a pessoa teria que pagar os honorários dele, certo, né? E no trabalhista, ele ele teria que pagar de qualquer maneira. Mesmo que ele tivesse direito à justiça gratuita, ele teria que pagar os honorários do advogado. Caso ele perdesse, né? Caso ele perdesse. E certo. Se ele tivesse um outro processo, que ele tivesse ganho de causa, esses honorários que ele perdeu, ele ia descontar daquela valor que ele tinha para receber. Entendi. Agora, então, foi arguída a inconstitucionalidade. Não, isso era o que dizia a lei de 2017. Certo. Aí, no final de 2021, o Supremo entendeu o seguinte: ele vai ser condenado no pagamento sobre os pedidos que ele perder. Por exemplo, ele pediu horas extras e adicional de salubridade. Então, ele ganhou o adicional de salubridade e perdeu as horas extras. Ganhou parcialmente a ação. Isso. Então, ele tinha 2 pedidos. Ele ganhou metade, perdeu metade. Então, ele vai ser condenado nos honorários sobre essa metade. Sobre a parte que ele perdeu. Sobre a parte que ele perdeu. Então. Ele vai ser condenado, mas como ele sendo beneficiário da justiça gratuita, ele vai ficar com essa dívida, a exigibilidade suspensa por 2 anos. Se a situação dele não melhorar, por exemplo, ele ganhar na loteria, ele passar num concurso e ele tiver dinheiro para pagar... Ele vai ter que pagar isso aí. Ele fica teria que pagar, ali. Fica dos 2 anos. E passado esses 2 anos, se a situação dele não mudar, aí é perdoada a dívida. Perfeitamente. Né? Isso, de uma certa forma, no primeiro momento, além de diminuir, eu acho que atribuiu responsabilidade, tanto para as duas partes, né? Tanto para o trabalhador como para a empresa. Doutora Antônia, nós vamos ter que ir para um breve intervalo comercial, esse assunto é importante. Estamos conversando com a doutora Antônia Santana, diretora juíza do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Em seguida, nós voltamos, porque esse é um assunto bastante importante, das responsabilidades das ações. Tá bom, voltamos obrigada. Em seguida, no breve comercial. Olá, estamos de volta, hoje conversando com a doutora Antônia Santana, juíza diretora do Fórum Trabalhista aqui de São José dos Campos. Doutora Antônia, a gente conversava um pouco da responsabilidade assim de quem promove uma ação. Ou seja, se ele entrar com uma ação trabalhista e perder, hoje a lei fala que ele tem que ter alguns custos dos advogados, ele vai ter que arcar com isso. Isso diminuiu em que nível o número de ações? Quer dizer, porque antigamente era mais fácil, qualquer situação a pessoa entrava com uma ação para ver o que dava, vamos dizer assim. Né? Muitas vezes ela não estava com os argumentos ou com as provas necessárias e perdia. Isso trouxe uma diminuição. Quanto de diminuição? Olha, em 2017, até o final do ano, na terceira vara, que eu sou titular, entraram mais ou menos 2.700 processos. E em 2018, ele já baixou para 1.700. Em 2019, já estava na faixa de 1.500, mais ou menos. Quer dizer, quase 50%, quase 50% de diminuição. De diminuição. De judicialização, vamos chamar. Exatamente. Porque, assim, o fato de se atribuir um custo, tanto para o trabalhador como para a empresa, colocou responsabilidade tanto nas partes como nos advogados das partes. Por quê? Porque, assim, se fosse uma tese muito fraca, ele não ia entrar
porque teria grande chance de perder. E do jeito que estava a redação original dos honorários sucumbenciais, para o trabalhador era muito mais forte, né? Sim. Porque ele ia pagar de qualquer maneira. Agora, também diminuiu aquela história da empresa falar para a pessoa, vai procurar os seus direitos. Porque assim, se ela procurasse os seus direitos e a empresa fosse condenada, ela vai pagar entre 5% e 15% dos honorários sobre a condenação. Entendi. Né? Doutora, quais são os pontos que a senhora daria como dica, assim, para que as pessoas não incorressem em tantos problemas trabalhistas, assim? O que as empresas deveriam estar mais atentas? Olha, o importante é cumprir a legislação trabalhista. A CLT é muito simples e talvez por ser simples as pessoas acabam não querendo cumprir, né? Então, assim, registrar, pegar recibo de tudo que pagar, ter controle de ponto, mesmo que não tenha necessidade, porque com menos de 10 empregados, ele fala que não é obrigatório. Mas assim, o jeito de você comprovar é você ter um documento. Perfeito. Então, mesmo não havendo uma obrigação legal, preencha o documento. Quer dizer, ter as provas suficientes para um eventual questionamento. Registram, por exemplo, quando a pessoa há a possibilidade de fazer um teste, o dito contrato de experiência. Sim. São até 90 dias, então você pode fixar por 45 e prorrogar por 90, ou 30 e mais 60, não pode ultrapassar 90 dias. Não sei quem criou uma lenda que o contrato de experiência você não registra. E não é isso, é para registrar e é para anotar na carteira, registrar, claro. Hoje tem a carteira digital, né? Constar que ele está cumprindo um contrato de experiência. Qual é a vantagem disso? Se a pessoa não tiver o perfil, não corresponder, ele é dispensado no final do contrato. Sim. E não tem nem o pagamento do aviso prévio e nem a multa de 40% do fundo. Da mesma forma, se a pessoa também resolver que ela não gostou da empresa, quando acabar aquele período, ela fala que não vai ficar e ela também não vai indenizar, porque no contrato normal, se a pessoa pede dispensa, o trabalhador, se ele não cumprir o aviso prévio, a empresa pode descontar até um salário dele. Né? Doutora, até a senhora falou em dispensa, nós estamos nesse momento de Copa do Mundo, né? Sim. É ou não obrigatório liberar os funcionários, colaboradores para assistir o jogo da Copa? Normalmente não. Não seria obrigatório. Não seria obrigatório. O que é feito geralmente é o bom senso. É o bom senso. As pessoas às vezes compensam. É um momento de festa. Então, bom senso do empresário, né? Porque aquela história, né? Dependendo do tipo de serviço, se a pessoa estiver trabalhando pensando no jogo de futebol, ela pode se acidentar, ela pode quebrar um equipamento, quebrar uma peça, e não de propósito, mas ela distrair. Então, acho que é mais produtivo você dar esse presente para o trabalhador e depois contar com a retribuição dele, né? Ou compensar. Sem dúvida. As pessoas ficam na dúvida, então tá aí. Não é obrigatório, porém é o bom senso de achar uma forma Sim, que a pessoa exerça esse direito de exatamente. Cidadão. É igual né? Carnaval, né? Exato. O Carnaval não é feriado, é praxe. Mas tem ali a forma de você geralmente contemplar, né? E compensa e folga a segunda e a terça de Carnaval e esse tipo de coisa. Doutora Antônia, a gente tem visto que muitas empresas estão praticando a pejotização, né? Ou seja, tem um funcionário ali, claro que não é proibido a pessoa ter uma empresa. Sim. Agora, aonde que tem que ter a atenção para não infringir a lei ao ser contratado como pessoa jurídica? Então, o normal é que se a pessoa primeiro, que ela já fosse uma pessoa jurídica antes de ser contratada para prestar serviço.
Só que assim... Com a empresa que ela teve vínculo, né? Por exemplo, você é um autônomo, você tem uma MEI, você é autônomo e a empresa te contrata para prestação de serviços. Geralmente, o autônomo, ele trabalha para várias pessoas, vários tomadores de serviço, né? E ele que dirige a prestação de serviços, ele que fala o horário que vai, quando vai, de que jeito, coloca o preço. O que tem acontecido é que, na realidade, a pejotização que a gente diz é que ou é uma pessoa que já trabalhava, ele era um empregado da empresa, em determinado momento ele é convidado a se tornar pessoa jurídica, e aí, assim, a prestação de serviço como pessoa jurídica, ela é uma reprodução do que acontecia quando ele era empregado. Com a diferença que, geralmente, o que ele está pagando a mais são os impostos que ele vai recolher. Então, normalmente... Tem tido muitas condenações nesse caso? Normalmente, sim. Sim. Importante, pessoal, geralmente, ficar atento a o isso. que acontece? A empresa, ela contrata o contador, ele passa a partir dali, ele trabalha, se ele dá nota fiscal, são só para essa empresa. Então... Enfim, bom, nós vamos continuar nessa conversa, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta conversando com a doutora Antônia Santana, diretora do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Doutora Antônia, a gente estava falando da questão da judicialização e dos seus efeitos. Hoje a tecnologia, né, vem trazendo um nível de contatos quase que 24 horas com todo mundo. Sim. Né? Como é que ficam essas ferramentas como o WhatsApp, esses acessos que fica muito fácil hoje você se conectar do ponto de vista trabalhista? Ou seja, se a empresa manda para o funcionário um WhatsApp relacionado ao trabalho, fora do expediente dele, isso é permitido por lei? Então, na realidade, o que acontece? Isso pode gerar alguma consequência. Por quê? O fato da pessoa estar no teletrabalho não implica que ela fique à disposição 24 horas por dia. Então, assim, as condições do contrato continuam. É uma jornada de 8 horas e o salário ficou o mesmo. O que seria o correto nesse caso? O correto seria estabelecer ou um sistema de produção ou um horário de trabalho. Por exemplo, a pessoa está trabalhando em casa, então isso teve algumas mudanças, por exemplo. Que a pandemia forçou muito essas mudanças, então, né? assim, a pessoa precisa trabalhar 8 horas. Só que assim, por exemplo, a criança tem que ir para a escola. Então, ele vai fazer as 8 horas, dentro do dia, ele faz as 8 horas, mas não necessariamente que ele trabalharia das 8 às 17, com uma hora de intervalo. Certo. Então, ele tem que cumprir a jornada dele, cumprir a tarefa que o empregador combinou com ele. Com relação ao contato, ele deve ser dentro desse horário combinado. Então, assim, olha, eu tenho meu filho, que a minha mulher vai para um horário, eu vou para o outro, então eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia e depois eu vou trabalhar das 16 às 20 para compor o horário, por exemplo. Então, o combinado deles é das 8 ao meio-dia e das 16 às 20, a comunicação. E essa flexibilidade foi em função da reforma trabalhista também? Foi em função dessa mudança, né, do teletrabalho. O teletrabalho. Que veio dessa questão da pandemia. Quer dizer, o teletrabalho já existia, Sim. Tinha várias pessoas que trabalhavam. Mas, em razão da pandemia, houve a regulamentação e tudo isso, né? Uma regulamentação específica até para definir, porque como a questão da pandemia, alguns empregadores estavam comunicando das 6 da manhã à meia-noite.
Então, tem até a questão da pessoa tem direito à desconexão, né? Aonde que o empreendedor acessa essas informações, caso ele tenha dúvida? Tem uma lei específica, do teletrabalho. Do teletrabalho. Então, é sempre bom... Importante, né, ficar atento, né? Eu acho que quem seguir a legislação é bom por isso, né? Ter uma assessoria jurídica é bom, porque, às vezes, o contador, ele é muito bom nessa parte dos impostos, recolhimentos, essas coisas, mas às vezes falta um pouco de conhecimento jurídico. Quer dizer, então, não é porque está em casa no teletrabalho que é das 6 à meia-noite. Não. Nosso objetivo aqui, gente, é sempre trabalhar na prevenção. Sim. Hoje o que nós queremos é trazer aqui informações, estamos com a doutora Antônia, justamente porque eu sinto que os empreendedores, doutora Antônia, eles querem cumprir a lei. Sim. Tem dúvidas, né? Sim. Às vezes o descumprimento é fruto da falta de informação ou informação equivocada. Sim. Por isso, assim, é muito importante a advocacia preventiva. E hoje, então, as empresas podem contratar um advogado para fazer essa verificação, para fazer essa prevenção. Então, não só essa questão da trabalhista, como a parte de saúde, trabalho em condições insalubres, perigosas e tudo isso, o advogado pode orientar. Olha, esse daqui, uma máquina a pessoa teve acidente, ver o que é preciso para prevenir que não ocorram outros acidentes. Tudo isso pode ser feito. Agora, o que já tem aparecido, assim, porque a pandemia é recente, né? Já tem casos judicializados, então, desse modelo que foi implantado na pandemia? Alguns casos, sim. Basicamente, o que tem tido mais é questões de dispensas mesmo. Porque durante a pandemia houve várias medidas provisórias que foram transformadas em lei, dando oportunidade de suspender o contrato, diminuir o salário, uma série de coisas, né? E algumas empresas já estavam com problemas financeiros, já estavam com dificuldades, com atrasos, falta de pagamento, essas coisas, e dispensaram com base na pandemia. Aí, quando entra e não pagou verba rescisória, uma série de coisas. Quando entra, geralmente é condenado porque não foi um ato, por exemplo, uma desapropriação, alguma coisa que foi culpa do poder público, né? Uma intervenção na empresa por algum motivo, certo. E aí ela deixou de funcionar em razão de um ato do governo. Então, nesse sentido, porque problema financeiro não é justificativa para não pagar. Você pode até, de alguma forma, tentar fazer um acordo, pagar parcelado, com a intervenção do sindicato e tudo isso, né? Doutor Antônio, a gente sabe que a justiça, até pela demanda que sempre teve, né, não só trabalhista, tudo, ela também vem tentando incentivar a conciliação. Sim. Na Justiça do Trabalho, isso também está acontecendo? Sim. Na Justiça do Trabalho, desde a origem, a CLT já prevê que antes de receber a defesa, o juiz propõe a conciliação, aí, se não tiver, recebe a defesa, faz a instrução e antes de encerrar a instrução, tem que repropor a conciliação. É importante, então, né? Ganha tempo, evita os prazos. Para a gente não é novidade a conciliação. A partir do momento que no processo civil colocou como obrigação, obrigatória a tentativa de conciliação, aí houve um movimento no sentido de que, olha, é boa a conciliação, mas isso sempre foi regra para a gente. Sempre foi. E no momento, hoje até o nosso vice-presidente judicial está aqui no Fórum Trabalhista, ele lançou um projeto que chama Conciliar é Andar de Mãos Dadas. Nesse sentido de incentivar a conciliação. Muito bem. E demonstrar as vantagens da conciliação. Doutor Antônio, nosso tempo está acabando, só queria uma dúvida. Quando você tem o teletrabalho, né, que a pessoa fica o home office, conhecido como home office, existe alguma obrigação da empresa com as despesas da casa da pessoa? O que for comprovado que, por exemplo, ele teve que aumentar um plano de internet, a energia, ele comprovando essas mudanças, a empresa tem que arcar. Perfeito. Mais um ponto importante. Doutora Antônia,
Nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação no programa do Desenvolve Vale. Esperamos vê-la novamente aqui, trazendo um assunto de suma importância. Eu agradeço e quando for preciso eu volto, porque eu também gosto de contribuir e auxiliar, né, informar, porque isso também diminui a quantidade de processos. Perfeito. Porque as partes, estando instruídas, elas resolvem entre si os problemas sem necessidade da intervenção judicial. Esse é o nosso programa de utilidade pública. Que ótimo, obrigada. A você, telespectador, muito obrigado. Mais uma vez, doutora Antônia, muito obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo programa, sábado, às 11h30, estaremos aqui novamente. Muito obrigado.